Santander Poe mantém nota da dívida do governo brasileiro. Perspectiva estável significa que o Santander Poe Global não pretende mudar a nota do país na próxima análise. Atualmente, a agência concede nota ao Banco do Brasil para o Brasil. A agência de classificação de risco Santander Poe Global manteve a nota da dívida pública brasileira com expectativa estável, sem chance de mudanças. Em breve, a decisão foi divulgada no fim da tarde desta quarta-feira 2 e ocorre 6 meses depois da última avaliação apresentada em dezembro. A expectativa estável significa que a agência não pretende mudar a nota do país na próxima análise. Atualmente, global concede a nota do Banco do Brasil para o Brasil 3 níveis abaixo do grau de investimento, garantia de que o país não corre risco de dar calote na dívida pública. A expectativa positiva indicava que a nota poderia ser elevada. A agência estima que o produto interno bruto do PIB, soma das riquezas produzidas no país, crescerá 4% em 2020, 2,2% no ano, em média entre 2021 e 2024. Segundo a agência, a alta internacional no preço das commodities melhorou os termos de troca, resultado de transações com outros países do Brasil. Além disso, a fraca base de comparação em relação ao ano passado criou um efeito estatístico favorável ao crescimento neste ano. Apesar da expectativa de crescimento global, manifestou preocupação com a natureza duradoura da pandemia de Covid-19. Para a agência, o avanço da doença no país cria incerteza significativa para o desempenho da economia brasileira no curto e no médio prazo, com a recuperação dependendo do ritmo de vacinação. Outros riscos citados no comunicado foram a aceleração da inflação, que deverá fazer o Banco Central continuar a aumentar a taxa Selic, os juros básicos da economia. O aperto monetário pode comprometer o crescimento caso a inflação suba mais que o esperado. Global informou que o reequilíbrio das contas públicas em 2021 e 2024 deve ser lento, com a dívida pública continuando a subir nos próximos anos. A nota citou as condições externas benignas decorrentes da alta da exportação. É um grande programa de concessão com fatores que devem atrair investimento para o país neste ano. Congresso. A agência recomendou a aprovação de reformas macroeconômicas para ajudar a conter o crescimento dos gastos públicos. No entanto, informou não esperar a aprovação de complexas reformas fiscais nos próximos 2 anos por causa das eleições de 2022. Mesmo assim, a Global prevê eventuais avanços caso o Congresso aprove as reformas administrativas e tributária, reduzindo a pressão sobre as finanças públicas e atraindo investimentos privados no médio prazo. Desde janeiro de 2018, a Global enquadra o Brasil 3 níveis abaixo do grau de investimento, mesma nota concedida pela Fitch, outra das principais agências de classificação de risco. Moody's classifica o país 2 níveis abaixo do grau de investimento com a Agência Brasil. Mais um prédio desaba em área dominada pelas milícias no Rio, deixam feridos. Desabamento ocorreu na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste da cidade. Não há informação sobre o que causou o colapso da estrutura e nem se o prédio era regular. Rio, 7 horas. Um edifício desabou na madrugada de hoje, 3, na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social Laura Carneiro, foram resgatadas 3 pessoas com vida. Eles foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher foi localizada sob os escombros, mas ainda não foi resgatada.
Ela estava viva, informou que há mais 2 pessoas soterradas, entre elas uma criança. O acidente ocorreu na Avenida Areinha, próxima à Rua das Uvas, por volta das 3h20 de hoje. Ao chegarem ao local, os bombeiros também tiveram que combater chamas que atingiu e destroços. Não há informações sobre o que causou o colapso da estrutura e nem se o prédio era regular. O desabamento atingiu 3 edificações que ficam em frente ao prédio e uma que fica ao lado dele. Em abril de 2019, 2 prédios regulares desabaram na comunidade vizinha de Muzema, deixando 24 mortos com a Agência Brasil. Carmen Lúcia autoriza a abertura de inquérito contra Ricardo Salles. Ministra do Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República para abertura de inquérito envolvendo o ministro do Meio Ambiente. Ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Carmen Lúcia, aceitou nesta quarta-2 o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, PGR, para a reabertura de inquérito envolvendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O pedido da PGR foi assinado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, que apontou a suspeita de prática dos crimes de advocacia administrativa, dificultar a fiscalização ambiental, impedir ou embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Há 2 semanas, Salles também foi alvo da Operação Ukuanduba, da Polícia Federal PF, que foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa operação investiga um suposto esquema de facilitação para exportação de madeira ilegal. Procurada pela reportagem, a assessoria do ministro declarou que o inquérito demonstrará que não há nem nunca houve crime nenhum com a Agência Brasil. Milícia não vai construir mais porcaria nenhuma nessa cidade, diz pais após desabamento de prédio. O prefeito reafirma combate às construções erguidas por milícias. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, visitou a área onde um prédio desabou no bairro do Rio das Pedras nesta quinta-feira, 3. Enquanto acompanhava os trabalhos de resgate, o prefeito declarou que a milícia não vai mais construir porcaria nenhuma nessa cidade. Comigo, a milícia não vai construir mais porcaria nenhuma nessa cidade. Estamos demolindo permanentemente e a gente tem desafio de cuidar do passivo, disse Paes, cita pela mídia. Ainda não se sabe quem construiu o prédio, se a obra regular ou irregular. Incidente deixou pai e filha mortos e 4 pessoas feridas. O prefeito atribuiu a responsabilidade pela expansão das construções irregulares por miliciano às gestões anteriores dele, mas disse que a presença de criminosos não impede o trabalho sob sua gestão. Comigo não impede nunca. Não tem essa conversa, declarou. Paes retirou que, desde que o começo do ano, a prefeitura tem demolido construções irregulares na cidade. Ele ponderou, porém, que não é possível destruir todos os imóveis nessa condição, devido à configuração habitacional do Rio, mas que vai investir em melhoria. Mas é uma realidade da cidade. Não vamos retirar todas as casas de todas as favelas do Rio ou de todas as comunidades do Rio. O que se tem que fazer é olhar essas áreas com mais risco, olhar essas construções para tentar fazer e produzir melhorias habitacionais, enfatizou Paes. Sobre o incidente desta quinta-feira, 3, o prefeito disse que a prefeitura irá prestar todo o auxílio para as famílias atingidas. Em 2019, 2 prédios construídos de forma irregular desabaram na Muzema,
matando 21 pessoas a cerca de 3 quilômetros do local onde ocorreu o acidente nesta quinta. 3. A suspeita é que os responsáveis pelos móveis sejam ligados à milícia, segundo a mídia, com a agência Sputnik Brasil. Presidente da CPI diz que Queiroga fala, mas ninguém ouve. Que ministro discursa para o deserto. Presidente da CPI diz que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não consegue estabelecer diálogo livre com o governo e que o Ministério da Saúde acabou virando um puxadinho do Palácio do Planalto. O presidente da CPI da Covid, Omar Isis, PSD Amazonas, afirmou nesta quinta-feira, 3, que as recomendações do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, são ignoradas pelo governo federal e que Queiroga discursa para o deserto. Ela, Queiroga, fala, mas ninguém ouve. O governo não ouve o ministro. Isso tem acontecido até na montagem da equipe dele. Ele tenta levar uma profissional preparada, formada nesta área, e ela, Luana Araújo, nos diz lá na CPI que não tem ninguém desta área no Ministério, hoje, da área de infectologia, disse Aziz. A se referir, Luana Araújo, o presidente da CPI, quis ilustrar um caso em que demonstra o fato de que o governo não dá ouvido a especialista na área da saúde, já que Araújo foi demitida 10 dias após sua nomeação no Ministério da Saúde. É muito complicado para o ministro tocar aquilo que é necessário para o Brasil, afirmou Aziz, complementando que o Ministério da Saúde acabou virando um puxadinho do Palácio do Planalto. O parlamentar ainda rechaçou as críticas que tem sofrido de que estaria torcendo contra o governo presidente Jair Bolsonaro. Eu queria tanto que o presidente, ao invés de fazer brincadeiras naquele cercadinho, ofender jornalista, ofender político, ofender todo mundo, que ele disse que comprou 50 milhões de vacinas, declarou Aziz com a agência Sputnik Brasil. Revista britânica The Economist, uma das mais conceituadas publicações do mundo, traz nesta semana uma edição especial sobre o Brasil, como uma série crítica ao governo Jair Bolsonaro, como em outras vezes que se referiu ao país. A revista traz uma capa, uma nova ilustração do Cristo Redentor, esta vez respirando com uma máscara de oxigênio. No especial, que contém 7 textos, a revista descreve o presidente brasileiro como um homem que quer destruir as instituições, não reformá-las. Esmagou todas as tentativas de uma explosão sustentável da Amazônia e revelou serem falsos todos os votos favoráveis à renovação política ao citar o apoio dos militares a seu governo. A revista diz que os generais que se aliaram a ele esperavam fazer avançar a agenda do exército, mas em vez disso prejudicaram suas reputações e afirma que, sob Eduardo Pazuello, o Ministério da Saúde parecia uma boca de fumo, escrito por português traduzido para hidroxicloroquina. O especial termina com uma reportagem intitulada Hora de Rir, que afirma que o futuro do país depende dos resultados de 2022. O texto destaca o apoio dos militares ao atual presidente, mas destaca o ônus aos generais em apoiar o presidente e os riscos de presidente e seus apoiadores, cada vez mais armados, não aceitaram um resultado adverso nas urnas em março de 2016. A revista deu ao foto de então presidente Dilma Rousseff na capa, também com o mesmo título, Hora de Rir. A reportagem aborda a dificuldade dos partidos de centro em encontrar um nome em comum para a disputa do pleito. Ao citar Lula, que lidera as pesquisas eleitorais, afirma que o ex-presidente precisa mostrar como
o manejo da pandemia custou vidas e formas de sustento e como Bolsonaro governou para sua família e não para o Brasil. Para economista, o ex-presidente deve oferecer soluções, não saudades, escritas em português traduzidas como nostalgia dos anos em que o governo o país. Para a revista, para revoltar aos trilhos, o Brasil deve lidar com velhos problemas, citando favorecimentos fiscais para a indústria e para funcionário público, e leis tributárias e trabalhistas que distorcem ou desencorajam o investimento. A reportagem foi locais como Camaçari, na Bahia, para mostrar o sonho adiado das pessoas que incenderam a classe C ao longo dos governos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, mas que, depois de uma série de problemas listados pela publicação especial As Medidas Econômicas Adotadas no Governo Dilma Rousseff, passaram a viver em um contexto de desemprego e queda de renda. Retrato e Vinícius Rabelo, um neto de plantadores de mandioca que trabalhou na fábrica recém-fechada da Ford, na cidade que hoje vive como motorista de Uber. A revista cita uma série de problemas que levaram a esse quadro, passando por uma falha do PT em não investir em uma infraestrutura que prometesse ganhos de longo prazo à política econômica de Dilma e um controle de gasto nunca realizado pelo país e, por fim, a crise do coronavírus é a baixa taxa de vacinação, porém a revista aponta vislumbres de esperança com a agricultura em alta, as commodities voltando a terem preços em alta, e no caso de Camaçari e transformação da cidade em um hub logístico entre Salvador e o oeste da Bahia. Menos otimista é a reportagem Andando para Trás, que aborda o fim da Operação Lava Jato sob o governo Bolsonaro e a aliança mal-sucedida entre o presidente e o juiz da Operação Sérgio Moro, que estava orientando promotores inapropriadamente durante as investigações. O texto descreve os retrocessos no país para o controle da corrupção, mesmo após toda a investigação feita a partir das delações de executivos da Odebrecht, e ainda cita os esforços do presidente acionando as instituições para proteger os filhos de investigações criminais. A reportagem diz que o caso do Tratoraço, revelado pelo Estadão, em que o Ministério do Desenvolvimento destinou até 3 bilhões para compra suspeita de perfuramento para parlamentares, minou as alegações de Bolsonaro de que não houve nenhum escândalo desde que ele assumiu o governo. O economista foi ainda para o território 7 de setembro, terra indígena, na divisa entre Rondônia e Mato Grosso, na reportagem mais longa do especial Árvore de Dinheiro, que disseca os conflitos entre os indígenas, madeireiros, garimpeiros e criadores de gado, tendo como preservação da Amazônia como pano de fundo. A reportagem destaca que os povos residentes na região são os mais pobres do país, afirma que as oportunidades de renda a partir das atividades ilegais acabam atraindo mesmo os indígenas moradores das áreas protegidas, que falta investimento e pesquisa na região. O texto fala da cruzada lançada pelo ministro Ricardo Salles contra o Fundo do Amazonas, relembra da reunião ministerial de abril no ano passado em que ele surgiu e passando a boiada de desregulamentação enquanto a atenção de imprensa estava na Covid-19, e dá exemplo desse esforço de alteração legais, citando a autorização para garimpo em territórios indígenas, isso sem deixar de
citar a perseguição a agentes da Polícia Federal que investigam Salles. Ao olhar para os demais políticos do país no texto Necessidade de Reformas, a publicação britânica diz que Brasília está cheia de políticos jovens com ideias velhas, citando frase da deputada federal Joênia Waspichana. Rede, primeira indígena do Congresso, o texto destaca que, depois dos protestos de 2013 e de 2016, que determinaram com o impeachment de Dilma, o parlamento brasileiro sofreu sua maior renovação, mas as expectativas de reformas políticas se concretizam. Reformas mais profundas podem incluir distritos menores, regras de financiamento de campanha mais rígida, admissão de candidatos, impeachment, mas nada disso parece provável, afirma o economista. Ainda no campo político, a revista explora o fator do voto evangélico na disputa eleitoral. Analisa que, embora Bolsonaro busque neste eleitorado uma de suas principais bases, conte com o apoio de líderes das principais denominações, apoio do público evangélico ao presidente não é claro. A economista já trouxe edições especiais do Brasil no passado, em 2009. O Cristo Redentor estava decolando como um foguete em um especial intitulado Brasil. Decola em 2003, a foto era parecida, mas o Cristo era um foguete descontrolado voando a esmo. Reportagem Brasil explodiu, dissecava os problemas econômicos que se vislumbravam naquele ponto, quando o crescimento estava em xeque e a inflação em alta em 2019. No começo do governo Bolsonaro, a capa trouxe as ilustrações de uma floresta de tocos de árvore e teve foco na expectativa de aumento do desmatamento sob a gestão do então recém-empossado presidente com a Agência Estado. Líderes da oposição em Israel afirmam ter chegado a acordo para derrubar Netanyahu. O centrista Yair Lapid e o ultranacionalista Naftali Bennett uniram forças e anunciaram a obtenção do poder detido por Benjamin Netanyahu, que ganhou a pluralidade das últimas eleições israelenses. Os opositores do primeiro-ministro de Israel anunciaram a conclusão de um acordo para formar uma nova coalizão governamental, abrindo o caminho para a expulsão de Benjamin Netanyahu como líder de Israel desde 2009, relata a agência norte-americana Associated Press, AP. Os opositores do primeiro-ministro de Israel anunciaram a conclusão de um acordo para formar uma nova coalizão governamental, abrindo o caminho para a expulsão de Benjamin Netanyahu como líder de Israel desde 2009, relata a agência norte-americana Associated Press, AP. O anúncio dramático de Yair Lapid, centrista e líder da oposição, e Naftali Bennett, ultranacionalista e seu principal parceiro da coalizão, chegou momentos antes da meia-noite, e impediu que o país mergulhasse no que teria sido sua quinta eleição consecutiva em pouco mais de 2 anos. Em uma declaração no Twitter, Lapid disse que informou o presidente de Israel sobre o acordo. Este governo trabalhará para todos os cidadãos de Israel, aqueles que votaram a favor e aqueles que não votaram. Ele fará de tudo para unir a sociedade israelense, afirmou. Likud, o partido liderado por Netanyahu, ganhou as últimas eleições legislativas de Israel em 23 de março de 2021, mas com uma pequena pluralidade de 24,2%. Internacional. Líderes da oposição em Israel
afirmam ter chegado a acordo para derrubar Netanyahu. O centrista Yair Lapid e o ultranacionalista Naftali Bennett uniram forças e anunciaram a obtenção do poder detido por Benjamin Netanyahu, que ganhou a pluralidade das últimas eleições israelenses. Reuters/Deb Hill. Yair Lapid, diretor do partido centrista Yesh Atid, faz declaração à mídia antes da reunião do partido no Knesset, o parlamento de Israel, em Jerusalém, 31 de maio de 2021. Credit, Reuters/Deb Hill. Por Jornal do Brasil publicado 2021-06-0307. 2.5542,202106-037 horas 55 minutos e 42 segundos. Os opositores do primeiro-ministro de Israel anunciaram a conclusão de um acordo para formar uma nova coalizão governamental, abrindo o caminho para a expulsão de Benjamin Netanyahu como líder de Israel desde 2009, relata a agência norte-americana Associated Press, AP. O anúncio dramático de Yair Lapid, centrista e líder da oposição, e Naftali Bennett, ultranacionalista e seu principal parceiro da coalizão, chegou momentos antes da meia-noite, e impediu que o país mergulhasse no que teria sido sua quinta eleição consecutiva em pouco mais de 2 anos. Líderes da oposição em Israel afirmam ter chegado a acordo para derrubar Netanyahu. Em uma declaração no Twitter, Lapid disse que informou o presidente de Israel sobre o acordo. Este governo trabalhará para todos os cidadãos de Israel, aqueles que votaram a favor e aqueles que não votaram. Ele fará de tudo para unir a sociedade israelense, afirmou. Likud, o partido liderado por Netanyahu, ganhou as últimas eleições legislativas de Israel em 23 de março de 2021, mas com uma pequena pluralidade de 24,2%. Nessa quarta-feira, o Knesset, parlamento israelense, também elegeu Isaac Herzog, um político veterano e herdeiro de uma proeminente família israelense, como o próximo presidente de Israel. A presidência tem, em grande parte, um papel cerimonial, cujo objetivo é servir como bússola moral e unidade do país. Eu pretendo ser o presidente de todos. Devemos defender o status internacional de Israel e sua boa reputação na família das nações, combater o antissemitismo e o ódio a Israel, e preservar os pilares de nossa democracia, declarou Herzog, após o fim da contagem dos votos, com a agência Sputnik Brasil. Redes sociais não perdoam exército por livrar Pazuello de punição. O general, por ser da ativa, não pode comparecer a atos políticos, o que tem feito ao lado do presidente Bolsonaro. No Twitter, usuários fizeram de exército o termo mais falado nas redes na tarde desta quinta-feira. O Exército do Brasil anunciou nesta quinta-feira, que não punirá o general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello por sua participação em um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro, mesmo que o regimento vetique militares da ativa participem de eventos do tipo. Acerca da participação do general de divisão Eduardo Pazuello em evento realizado na cidade do Rio de Janeiro, no dia 23 de maio de 2021, o Centro de Comunicação Social do Exército informa que o comandante do Exército analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados oralmente pelo referido oficial general. Desta forma, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar, diz o curto comunicado. Assim,
o Exército decidiu arquivar o processo administrativo e abrir um precedente inédito na história da redemocratização. Pazuello participou de um evento com motociclistas na capital fluminense. Ao lado de Bolsonaro e, além de permanecer o tempo todo sem máscara, item obrigatório na cidade do Rio de Janeiro, subiu em um carro de som e discursou ao lado do presidente. O regimento do Exército veta que militares da ativa, de qualquer patente, participem de atos políticos e partidários, em penas que podem ir de advertência à prisão. A participação de Pazuello no evento gerou críticas de generais de alta patente, como o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que afirmou que a regra servia para evitar que a anarquia se instale nas Forças Armadas. Pazuello, que não passou para a reserva mesmo quando era ministro da Saúde, gerenciou a pasta no pior momento da pandemia de Covid-19 e é alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, do Senado, que investiga as ações e omissões do governo federal e de governos estaduais na gestão da crise sanitária. O ex-ministro também é alvo de inquérito sobre o colapso do sistema de saúde do Amazonas no início de 2021, com a agência ANSA.